sobre mim. Ele escutou o meu grito e da morte me libertou. Eis-me aqui, Senhor, eu venho. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Cá estamos mais uma vez, neste domingo de manhã, ao sabor do nosso ano litúrgico. E hoje o tema que vos trago para vós é precisamente o tema deste domingo, do sétimo domingo do tempo comum, do ano do ciclo C. E hoje nós somos confrontados com uma palavra da Escritura que, de alguma maneira, pode nos meter em conflito existencial. Porque o Senhor vem-nos, no seguimento do discurso da montanha, que temos estado a escutar, o Senhor vem-nos falar de alguma coisa que parece que é contraditória à nossa própria natureza. O amor pelos inimigos. E o Senhor apresenta-nos uma série de atitudes que enquanto discípulos dele, devemos ter diante da realidade em que vivemos. Então, o Senhor começa por nos apelar ao amor dos nossos inimigos. Esta é a primeira atitude que o Senhor nos pede. Amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos tratam mal, aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal de nós. E então o Senhor diz-nos que a nossa atitude de amor pode até transformar o coração dessas pessoas. Porque nós estamos habituados a amar aqueles que nos amam e fazer bem àqueles que nos fazem bem, a abençoar aqueles que nos abençoam. Mas o mérito está em fazer isto àqueles que não o fazem em direção a nós. Porque, como o Senhor diz na própria Escritura, amar aqueles que nos amam, dar àqueles que nos dão, convidar aqueles que nos convidam, isso até os pagãos fazem. Qual é a diferença do cristão? A diferença do cristão é conformar-se com Cristo. E esta é a novidade que Jesus Cristo nos vem trazer no mundo, precisamente, de hoje, em que nos apela tudo ao contrário. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo que nos é contraditório a todas estas propostas de Jesus. Então, o Senhor diz-nos que nós devemos de amar os nossos inimigos. E depois, o Senhor ainda vai mais longe. Ele diz que nós devemos de orar pelos nossos inimigos. Que nós devemos de colocar-nos diante de Deus de coração puro e pedir por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos fazem mal. E até muito por aqueles que nos injuriam, por aqueles que de alguma maneira nos procuram sempre humilhar. Lembro-me que nós temos tantas oportunidades de viver isso na nossa vida. Sobretudo quem trabalha para outrem tem muita oportunidade de viver isto. Não é? Viver as humilhações cotidianas. Na nossa vida social temos tantas coisas que nos atiram para baixo. Então o Senhor diz para nós não pagarmos com a mesma moeda. O Senhor confronta-nos nesta realidade de nos voltarmos para Deus e oferecer isto a Deus por amor dos nossos inimigos. Outra atitude que o Senhor nos vem pedir nesta passagem da Escritura é a não violência. Aqui um versículo que é particularmente doloroso. Aquele que te esbofeteia na face,
oferece-lhe também a outra. O Senhor nos apela, o Senhor nos convida à mansidão de coração, à não violência, a não exercer esta força bruta sobre quem nos oprime, sobre quem nos maltrata, mas responder com amor. Porque o amor desarma. O amor desarma. Porque o amor é sempre mais forte que tudo. Pode não ser entendido num primeiro momento, mas se a nossa resposta for continuamente uma resposta de amor, o amor vence. Como venceu a cruz, o amor de Deus venceu a cruz e tornou-se para nós vida na ressurreição do seu muito amado Filho. Então o Senhor nos apela a uma atitude de não violência, de não de resposta agressiva. E nós às vezes, no nosso dia, todos os dias, nos momentos em que nós vivemos, na exasperação que nos fazem passar, tantas vezes temos vontade de responder, vontade que as pessoas passem pelo mesmo que nos estão a fazer passar a nós. Então o Senhor diz-nos, não, essa não é a resposta, essa não é a atitude. O Senhor nos convida também nesta passagem da Escritura a outra atitude da partilha. Curiosamente, já no tempo de Jesus, esta era uma atitude que o Senhor chamava os seus discípulos a ter, a pôr tudo em comum, a que tudo se realizasse em comum, para que todos tivessem e a ninguém lhe faltasse. Não é? E então, a partilha é uma resposta contraditória no mundo em que nós vivemos, porque hoje tudo nos chama ao consumismo, tudo nos chama a ter mais, tudo nos chama a ter o nosso espaço, tudo nos chama a ter as nossas coisas. E esta situação ainda mais favorece o individualismo, favorece o egocentrismo, favorece o nosso espaço, favorece o afastar-nos dos outros. E o Senhor nos diz que é o contrário que nós temos que fazer. É a partilha, é a dádiva de coração. Então o Senhor nos convida verdadeiramente nesta passagem da Escritura a não responder como o mundo responde. O sinal de que nós somos dele é precisamente sendo o contraditório deste mundo. É amando, é dando sem esperar nada em troca, porque é essa a verdadeira recompensa dos filhos de Deus. E essa recompensa é que nós sejamos gratos ao Deus que nos dá tudo e que põe tudo ao nosso serviço para que nós possamos partilhar com os nossos irmãos. Há um grande apelo nesta passagem da Escritura que é um apelo à misericórdia. Jesus, em determinada altura, diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, o Senhor não nos pede uma atitude de misericórdia. Ele vai muito mais além. Ele diz-nos que nós devemos de ser misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. E como é que Deus é misericordioso? Deus perdoa. Deus perdoa sem condições. Deus perdoa porque ama. Deus perdoa sem guardar. Nós costumamos dizer muitas vezes assim: eu perdoo, mas não esqueço. E guardamos. Perdoamos, mas já ficamos de pé atrás. Já quebramos a confiança. Mas a atitude que Jesus nos pede é precisamente a atitude contrária a esta. É perdoar e voltar a acolher. É ser misericordioso, é olhar para a miséria do coração do outro e voltar a acolher o coração do outro no nosso coração, com o mesmo amor, com a mesma vontade, com o mesmo carinho e com a mesma disponibilidade. Essa é a atitude que o Senhor nos pede. E Jesus vai mais além ainda e diz assim: não julgueis para não serdes julgados. E nós temos tanto esta primeira primícia de olhar e julgar imediatamente. Então, o Senhor diz-nos que não julgueis para não serdes julgados. Porque, da mesma maneira como nós estivermos a agir
para com os outros, será feito conosco. Muita gente me diria, ao escutar esta palavra, já me disseram, mas não acha que aí que Deus está a dizer, olha, se não te comportares bem, se não fizeres aquilo que eu quero, que eu vou-te depois castigar? Não é nada disso que está aqui. O que está aqui é, não julgueis para não ser julgados, porque a maneira como nós entendermos os outros é a maneira como nós nos estamos a entender a nós. Porque quando nós julgamos os outros, nós sempre pomos à frente tudo aquilo que nós seríamos capazes. Então, não julgueis e não sereis julgados, se nós fizermos aos outros aquilo que nós desejamos que nos façam a nós, se nós agirmos com os outros como gostaríamos que agissem connosco, então nós não seremos julgados por falsas injúrias. O nosso julgamento não será um julgamento, mas um olhar de amor. Porque Deus julga-nos com um olhar de amor. E se nós nos julgarmos com um olhar de amor, também não podemos querer ser julgados com um olhar de amor. Indo mais além, na passagem da Escritura, o Senhor vai nos dando um rolo de comportamentos. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque só Deus tem a capacidade de julgar. Só Deus conhece verdadeiramente o coração do homem para que o julgue em realidade. Nós não conhecemos o interior de cada um. Então a atitude que nós devemos ter e que o Senhor nos propõe é uma atitude de perdão, é uma atitude de acolhimento, é uma atitude de misericórdia. Se nós fizermos isto, nós seremos chamados filhos de Deus. Nós podemos receber aquela recompensa que Deus nos tem prometida. E muita gente pensa, nós vamos para o céu. Santa Teresinha dizia que queria começar a fazer o céu dela sobre a terra. E é isto que o Senhor nos propõe. O Senhor propõe-nos a viver já o céu. A recompensa que Ele nos dá é viver já o céu neste mundo. Viver esta comunhão com o amor, esta comunhão com Ele neste mundo. Tê-lo como presente, como aquele que nos acompanha, como aquele que vai conosco ao encontro do outro, que nos leva a acolher o outro, que nos leva a abraçar o outro cheio de abraço energético, de uma energia positiva que se transmite, que se vai transmitindo. No fim do Evangelho de hoje, nós escutamos dizer, a mesma medida que vós usardes com os outros, será usada convosco. Então, caríssimos irmãos, se nós queremos o céu, temos que construir o céu. E o céu é viver com Deus no coração. O céu é viver na presença de Deus. É viver numa atitude contínua de entrega. Uma entrega que é amor. Uma entrega que se faz dom. Uma entrega que é gratuidade. Uma entrega que não julga, que não tem necessidade de se ocupar da vida dos outros, que não tem necessidade de perseguir a vida dos outros, mas de acolher, de se deixar enriquecer pela presença do outro. Quando o Senhor nos faz este convite ao amor, faz-nos lembrar depois o mandamento que Ele vai dar na última ceia aos apóstolos e que vai dizer, amai-vos uns aos outros. Mas não vos ameis uns aos outros de forma arbitrária, como vos apetece, como pensais que é o amor. Não, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a palavra deste domingo essencialmente é esta. É uma mensagem de amor ao próximo, mas não um próximo qualquer, um próximo que é nosso inimigo. Eu creio que o Senhor, ao nos mandar amar os nossos inimigos,
a rezar pelos nossos inimigos, a rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos injuriam, a dar a nossa face. O Senhor está-nos a chamar a ser construtores da paz. Porque o Senhor sabe que a única arma capaz de derrotar o mal é o amor. Violência gera violência e amor tem de gerar amor. Deixemos-nos amar sem medo por Deus e dessa forma nós vamos conseguir amar os nossos irmãos sem medo. Que o Senhor seja servido de nos dar a paz, de nos dar a tranquilidade. E não esqueçamos, irmãos, o que Jesus diz no último versículo que escutamos hoje no Evangelho. Com a mesma medida que usardes para medir os vossos irmãos, essa mesma medida será usada para convosco. Então, até ao próximo domingo, aqui nos vamos encontrar à mesma hora e vamos viver no amor. Eu te amo, ó Senhor, Deus em quem acreditai, ilumina os meus caminhos, pois contigo avançarei. Estive à beira do fundo abismo, tu, Senhor, me libertaste, em ti pus minha esperança, ó Senhor, tu me salvaste. Eu te amo, ó Senhor, Deus em quem acreditai, ilumina os meus caminhos, pois contigo avanço.